Olá, pessoal. E a Graciete já entrou aí, ó. A nossa terapeuta que veio para falar aí sobre luto e superação. Deixa eu ajeitar aqui meu celular. Já, Graciete, eu já te chamo aí. Só um minutinho. Deixa eu voltar aqui. Chamar o pessoal. Vem entrando. Eita, foi mal. Acontece. Engraçado. Bom, gente, hoje o assunto é maravilhoso. A gente vai falar um assunto muito bacana que muita gente não trata e não verifica, não se cuida. É sobre o luto e a superação. Então, a gente vai fazer essa live com a Graciete. Ela é uma terapeuta maravilhosa, tá? Ela faz parte aqui do grupo Mente Plena, tá? Ela tem 54 anos e tá aí iniciando essa nova jornada cheia de experiências, cheia de coisas maravilhosas para trazer pra gente, né? Então, vou estar convidando ela aqui. Acho que a gente pode... Vou chamar mais uma galera aqui, segura um pouquinho. Vou convidar as meninas para participarem, né? Bora! Deixa eu ir convidando aqui. Graciete, vou te colocar aqui, porque a gente aguarda juntas. Vou te ver se chegou para você aí, direitinho. Não sei se vocês estão me ouvindo também. Te mandei aí, Graciete. Dá uma olhadinha para ver se você consegue entrar. Mandei o convite. Dá uma olhadinha. Não sei se vocês estão me ouvindo. Vou tirar aqui o fone para ver. Eu gosto de usar com fone, mas vamos ver. Vamos tentar aqui de novo. Gracias, o convite já foi para você. Vou te convidar de novo aí. Vê se você consegue entrar. Ah, tá entrando. Que linda! É. Apareceu? Não. Deixa eu. A câmera está ao contrário, Graciete. Isso, vira ao contrário. Eu estou vendo os. Aí, agora. Que Deixa eu ver linda! aqui. Melhora um pouquinho, né? Gente! Escuro. E aí, Graciete, essa é a sua primeira live? Sim, é a primeira live. Ai, que delícia! Que bom, que bom! Estou muito feliz
feliz, muito feliz. A gente poder estar superando as nossas dificuldades, né? É o mais importante, superação. Verdade. Todo dia supera um pouquinho, né? Isso aí, exatamente. Exatamente. Está entrando a nossa amiga aqui, ó. Ela entrou, a Elza. Gente, que legal! Sejam bem-vindos todos aí. Hoje o assunto é maravilhoso, né, dona Elza? Ah lá, a dona Elza está aqui participando com a gente. Né? Eu só ficou de olho lá. Em breve vai ser com ela. Né? Hoje o assunto é muito bacana, né, Gracete? Que pensando assim, muita gente não cuida desse lado, né? Quando a gente tem um luto, muitas pessoas deixam passar e não cuida, né? Então, hoje o assunto eu acho que vai ser maravilhoso, porque você vai acabar passando sua experiência, né, para muitas pessoas e vai falar da importância de se cuidar. Então, somente quando existe, né, aquele amor pela pessoa que a gente está passando luto, né? Sim, é verdade. A gente sabe que tem uma parte, né, que a gente começa a fazer a negação, né? Então, aí muitas pessoas não entendem essa duração, né, do período do luto. E às vezes tem pessoas que estranham, é porque cada pessoa tem o tempo, tem o seu tempo, né? Então, você tem que aceitar esse tempo, né? E o pessoal às Exatamente. vezes fica falando sobre a questão vamos, você tem que reagir, você tem que fazer isso, mas aí esquece que cada pessoa tem o seu determinado tempo para passar isso aí. Então, eu posso ter passado 8 meses, 9 meses, tem pessoas que passam mais tempo, tem pessoas que 1 mês, 2 meses já estão, né, legal ali, sem nenhuma. Claro que esquecer a gente não esquece, a gente Verdade. aprende, né, apenas a acostumar com a ausência da pessoa que não está mais ao nosso lado. E, Verdade. e Então, vai pensando, gente, claro, todo dia um pouquinho, né? verdade. Olha, dona Graciete, a gente está com 8 pessoas aqui já. Olha que bacana. Muito legal. Queria agradecer a todos que estão aqui participando, né, dessa live maravilhosa, com um assunto bacana, né? A dona Graciete, ela é terapeuta, tem aí 54 anos e vai trazer uma baita de uma experiência pra gente, né? Estou muito feliz aí com essa participação. E detalhe, gente, a primeira live dela, primeira de muitas, porque ela tem muita coisa boa para passar pra gente. Ela tem várias experiências para trazer, principalmente pra gente, né? Que está aí iniciando aí o processo. Então, vamos então, Gracete, queria que você se apresentasse, falasse para as pessoas que estão aqui te assistindo, nós estamos com 10 pessoas assistindo agora, né? Falasse um pouquinho da senhora, de como a senhora chegou nesse pensamento de ser terapeuta, né? Então, conta um pouquinho da nossa história, pra gente, da sua história, na verdade, para poder a gente entrar num assunto aí de luto e superação. Boa noite, pessoal. Meu nome é Graciete e fui casada por 16 anos. Sou viúva há 1 ano e 6 meses. Agora, em dezembro, vai fazer 1 ano e 7 meses. E em maio de 2021, eu perdi o meu esposo para a Covid. E, na realidade, eu perdi 2 pessoas da minha família. Foi o meu esposo, meu cunhado, num dia, e o meu esposo em outro dia, certo? Um na sexta, outro no sábado. Nossa, Então, é, foi uma tristeza imensa e muito difícil para a gente enfrentar. Então, é naquele período que
a família tinha que se manter distante. Foi um velório muito rápido, né? Foi uma questão de um falecimento numa noite, no outro dia, sem nenhum aviso, sem nada, a gente, né, teve que enfrentar mesmo com pouquíssimas pessoas e, e de cabeça erguida, com fé em Deus e sabendo que a minha família, mesmo de longe, estava ali perto de mim. E também, Mais importante, né? mais importante, e também sabendo que eu fiz, durante o período que a pessoa viveu comigo, eu fiz o que era possível para a gente viver, né? Então, não posso negar que fui muito feliz. E, e acho, acho não, tenho certeza que a pessoa também foi muito feliz. Então, isso para mim foi um alívio. Mas aí não foi assim, de uma hora para outra que eu achei. Claro que a gente tem toda uma questão, né? A gente fica pensando logo de início, você fica como se estivesse praticamente congelada para depois começar a fazer toda essa aceitação, né? Do processo do luto. Mas eu não enfrentei só, não. Quando eu observei que estava tendo algum tipo de, assim, uma reação diferente da que eu sentia, eu procurei um profissional, tá? Então, não conhecia Ah, até dizer. então você procurou um profissional, não foi sozinha. Não, Muito bom. eu procurei um profissional e não fiquei, né, enfrentando só. Então, o recado que eu dou a todo mundo, está passando por uma situação assim, porque a gente sabe que o luto, Juliana, não é só referente a alguém que faleceu, né? Tem pessoas que entram no processo de luto por questões emocionais, assim, de uma separação, né? Então, entra no processo de luto e é difícil, sozinho, sem um profissional para ajudar, fica difícil você enfrentar sozinho. Sim, Então, eu procurei sim. um profissional e para me ajudar, porque eu não esperei ficar em uma situação pior, assim, numa situação que eu não pudesse trabalhar, nem que pudesse, né? Porque tem várias questões. E fui Sim. logo procurar um profissional para ver como é que eu poderia trabalhar o meu emocional nesse período do luto. Verdade, verdade. Eu imagino assim. E assim, a gente precisa viver o luto, né? Mas o Sim, importante é viver o luto acompanhado, né? Por alguém especialista, porque sim, aí você vai viver o luto mais leve, talvez, né? sim. Eu nunca passei por um luto assim, mas talvez você consiga viver, passar por ele com mais leveza, né? Uhum, com certeza. Além do profissional, você tem que aceitar esse período. Você não tem que questionar, não, por que que eu estou me sentindo assim, né? Porque é diferente para os outros, porque a gente acha que quem nunca passou acha que é diferente, mas alguém passou e a reação foi diferente, mas o interno da pessoa só a gente sabe, né? Só Sim, a gente sim. sabe. Não adianta eu dizer a você, olha, Juliana, foi assim, 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 a dor é intensa. Você não vai sentir. A gente só sente quando a gente passa, tá? Então, Entendi. quando a gente passa, a gente tem aquela, você disse assim, você olha assim e diz assim, mas que dor, é uma dor que no início você fica praticamente congelada, sem ação, né? Porque a gente não aceita, até a gente chegar ao ponto de aceitar, tem várias etapas. E essas etapas você tem que viver. Você não pode, não tem Pular como a você etapa, né? pular etapas, não. Você tem que passar por essas etapas, até chegar à parte da aceitação, né? Você aceitar que foi o tempo, né? Foi o tempo daquela pessoa ir
e você tem que continuar a sua vida. Né? Isso, você tem que batalhar, você tem que se reinventar, procurar outras possibilidades, né? Não se fechar em casa, porque se você continuar fechado, porque nesse período, Juliana, a gente passa por uma fase de depressão. Sim, Se você sim. não É uma tem, né? dor, né? É uma dor que não tem cabimento, não tem onde. É, É dor no corpo inteiro, é dor na alma, né? é. Eu me acordei várias vezes, assim, no início da morte do meu esposo, eu me acordei várias vezes com aquela. Sabe, quando você dorme, de repente, como se você estivesse levando um choque e você acorda assim, de repente. Eu me acordei muitas vezes à noite assim. Eu dormia, eu acho que eu pensava e pensava, pensava, a cabeça, né? Fica aquele pensamento vai e vem, e ali eu adormecia. Quando eu acordava, era aquele. Então, como se eu estivesse vivendo um pesadelo, na realidade. Era como se Nossa. eu estivesse vivendo um pesadelo. E depois, assim, vai passando o tempo, e eu acordava de manhã assim, eu não tinha vontade de me levantar. A vontade era de ficar ali na cama. E eu falei várias vezes com o profissional que me atendia, eu perguntei a ela, é normal isso? É normal? Porque eu nunca tinha passado, né, Juliana? Por todo esse processo. Eu perguntei a ela, é normal eu me sentir assim, sem vontade, né? Sem vontade de me levantar para trabalhar. Eu dizer assim, olha, tem dia que eu me acordo, a minha vontade é ficar aqui em cima dessa cama e passar o dia todinho. Aí ela, claro, ela sempre disse, não, mas isso é normal. Com o tempo você vai começar a reagir. E foi o que aconteceu. É, porque assim, muitas das vezes eu penso o seguinte, né? A gente vai passar pelo choro, né? A gente vai passar por aquele momento ali, a gente precisa, na verdade, chorar, porque a lágrima ela é importante nesse momento, né? Uhum. Ela é muito importante. E aí muitas pessoas elas já pega aquilo ali, aquela lágrima ali, pega todo aquele sofrimento e fala, ah, não vai dar mais para minha vida. Eu não consigo mais viver, porque ela está num luto tão profundo e ela chora, 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 que ela acha que ela vai viver o resto da vida dela assim. E ela cuidando com uma pessoa, né, especialista, com um terapeuta, com um psicólogo, ela tendo esse acompanhamento, eu acredito que ela vai passar por essa dor, mas ela vai entender que lá na frente ela vai conseguir ter uma luz, ela vai conseguir se levantar, ela precisa realmente passar pelo aquele momento. Porque tem muita gente que eu acho que nesse momento, desse luto, eu acho que a gente deve se perder, né? A dor deve ser tão grande que você se perde. Aí é onde entra muitas pessoas que se matam, né? Verdade. Perdem a vida aí, porque ela, nesse período desse delay que ela tem, porque eu acho que você tem um período de delay ali, que você não sabe nem o que você está fazendo, porque você não consegue nem tomar conta do seu corpo, nem da sua alma, né? Porque é tanta dor que você não consegue tomar. Então, eu acho que nesse momento que muita gente se mata, perde a sua vida por causa disso. Né? Ou então, no mínimo, pensa. Em algum momento a senhora pensou nesse fato? Não, não pensei, Não. Juliana. Não. Eu nunca passou pela minha cabeça de tirar minha vida. Não. Eu sabia que estava doendo, mas eu me agarrei à fé que eu tenho. A fé que eu tenho em Deus. Exatamente. A, Exatamente. e o amor que a minha família tem por mim. Então, eu também tinha uma outra pessoa que estava fragilizada na minha família, que era minha irmã. Então, Sim. eu acho Sim. que eu tive que ser forte, na realidade, me fazer forte, para eu poder ajudá-la, porque eu não tenho filhos, mas ela tem 3 filhos. Então, foi assim, a gente viveu esse processo do luto
juntas, Juntas, porque uma apoiando a outra. eu me orgulho muito da minha família. Sabe, Juliana, eu tenho um orgulho imenso da minha família, porque todos, claro, todo mundo tem as suas diferenças, você sabe que irmãos são irmãos, mas não são Claro, claro. iguais, né? Cada um tem as suas qualidades, tem os seus defeitos, mas todos eles, se precisar de ajuda, nós não pedimos. É como se eles enxergassem, a gente conseguisse enxergar uma alma do outro, dos irmãos. Então, eu sabia que ela precisava de mim. E ela também sabia que eu precisava dela. Então, nesse momento foi que a gente se uniu mais. Então, eu digo para você que a fé em Deus e uma família, uma boa base na família é o que faz você superar, além do amor próprio, tá? Você tem Exatamente. que se revestir do seu amor próprio para conseguir É porque, se levantar. é porque é importante falar isso também, né? Porque muita gente não tem uma família, né? Tem muita gente que também não tem uma base, mas quando ela tem um amor próprio, ela consegue se levantar. Além, tem muita gente que não tem família próxima, mas tem gente que tem muitos amigos, né? E amigo, às vezes, amigo é muito mais próximo do que a família. Então, isso é muito importante, a gente ter pessoas nesse momento de confiança, nesse momento passando por você, esse período, né? Isso é muito Com importante. certeza. Com certeza. Então, assim, não me passou, tá? Não me passou, assim, pela cabeça de tirar minha vida. Eu sabia, com a ajuda do profissional, como a me adiantei logo, eu fui procurar, e ele começou, assim, ele ia me dizer, não, mas olha, isso é normal, você vai passar por isso. E tinha todo aquele carinho comigo. Foi tudo que realmente fez com que eu começasse a me levantar. Você falou aí que a gente se sente perdido mesmo, tá? Sim. Vou dar um exemplo para você. Eu trabalhava com comida, tá? Eu fornecia comida delivery para as pessoas. Então, eu já fazia praticamente 2 anos que eu trabalhava assim. Eu gosto muito de cozinhar, tá? Gosto muito. E eu fazia isso com amor. Você sabe o que é amor? Eu tinha um prazer de atender os meus clientes. E fazer de madrugada e durante a semana eu já ia fazendo todo o cardápio. É assim, para não estar repetindo o cardápio o tempo todo, somente para satisfazer os meus clientes. Você acredita que depois que meu esposo faleceu, eu perdi isso? É mesmo? Nossa! Mas ele trabalhava com Eu, você na época? eu passei um período, né, assim, eu fiquei 16 dias sem trabalhar, e após esses 16 dias eu voltei, mas daí eu senti que não era com aquela mesma satisfação, tá? Eu fazia Entendi. como se fosse uma necessidade e não uma satisfação mais. Porque você sabe que a gente trabalha Entendi. pelas duas coisas, né? A gente trabalha pela necessidade, porque a gente precisa trabalhar para se manter, mas a Sim, gente sim. também tem que encontrar algo que se encaixe nisso aí, que é o prazer de fazer. E eu perdi esse prazer. Hum. E Então, depois de você um tempo, perdeu o prazer aí de eu perdi o cozinhar prazer e perdi. Eu tentei outras vezes, e tá? Mas não é consegui. que Consegui não. interessante, né? Como é É, que pode? E aí você se encontrou na terapia. uma terapia. Isso. E Quando se eu formou comecei a em me terapeuta. questionar, isso, quando eu comecei a me questionar por que eu estou tão perdida, por que eu estou tão insatisfeita com o que eu estou fazendo. E eu já tinha parado, o profissional já tinha me dado alta, e eu fiquei o tempo todo me questionando, me questionando. Depois, eu vi o anúncio, né, é,
do curso, e eu Uhum. disse, eu vou fazer o curso, porque eu vou me ajudar e vou poder ajudar a minha família e outras pessoas. Porque a Sim, gente, quando você vai para um consultório, quando você vai para qualquer um lugar, o que as pessoas falam é a necessidade de um profissional, terapeuta ou psicólogo, seja lá o que for, porque as pessoas, na realidade, estão muito doentes. sim, Então, sim. quando eu me pus no lugar daquelas pessoas. Então, eu disse, eu vou focar no curso. Eu estudei, eu estudava o dia todinho, era a semana, o sábado, o domingo. Era assim, com aquela vontade mesmo de terminar, de aprender. E engraçado que a minha irmã, a que ficou de luto igual comigo, quando eu a encontrava, eu contava para ela tudo do curso. Ela dizia assim, menina, tu parece que tu tá me dando uma aula. Ela dizia assim, tu estás me dando Que uma aula. legal. É Então você porque acabou ajudando a tua irmã também, né? também, né? Eu saí Olha, explicando a que ela todo o legal. processo, né? E comecei né? Fiz mesmo, terminei. Ainda estou revendo muitas coisas, a gente não para, porque você sabe que conhecimento não é estático, né? O estudo, a ciência, as pessoas acham que não, eu fiz um curso aqui, então eu vou parar porque isso aqui me basta. Na realidade, a ciência, cada dia tem uma inovação. E você precisa. Eu procuro sempre estar lendo, estudando, procurando ver as lives de outros profissionais para aprender, né? Exatamente. Porque É muito eu, bom isso, eu, né? eu estou numa área, eu estou formada em letras. Olha que legal. Não, eu nunca exerci. Assim, trabalhei em alguns contratos, umas coisas assim, mas nada, eu nunca me senti um profissional da educação. Assim, para estar na sala de aula, não, Então, não me vi na nessa verdade, posição. assim, você teve um momento ali de felicidade ali cozinhando, né? Uhum. Mas na verdade você mesmo se apaixonou pela terapia Me logo após que seu apaixonei. esposo faleceu. Isso foi. Porque, na Mas você realidade, a se minha vontade. apaixonou, você se apaixonou pela terapia, porque assim, né? Durante o processo da sua recuperação, você foi vendo que o terapeuta ele foi te conduzindo ali, onde você conseguiu passar por todo esse processo, conseguiu superar, e aí você se pensou, poxa, olha que bacana, ou não, você despertou depois e começou a colocar a cara, porque a senhora tem 54 anos, né? Então, assim, olha que bacana, isso é muito legal. Porque, assim, você vai juntar o que eu penso, né? A senhora está juntando toda a sua experiência de bagagem, né? A senhora está pegando toda a sua bagagem, não só de luto, de toda a sua vida, porque você tem uma história. E estudou, e com isso você tem um pacotão de coisa ali que vai levar, vai ajudar muitas pessoas lá na frente. Né? Diferente de outra pessoa que está iniciando, que é mais nova, é lógico que o estudo ele é fundamental, mas com a bagagem, a senhora está com uma bagagem enorme, né, de experiência aí para poder estar ajudando o próximo, né, a lidar com várias situações. Isso. Na realidade, eu pensava em fazer psicologia, tá? Olha que legal. Pensei muito em fazer psicologia. Mas aí, eu já tinha uma graduação. Eu disse assim, eu vou fazer uma nova graduação. Eu queria um curso que eu conseguisse ajudar as pessoas e que eu conseguisse sair e que não fosse em tanto tempo, porque psicologia é 5 anos, não é isso? São 5 anos. A média, né, a mais ou É, menos, depende da isso. Ainda idade, tem, depende do ainda professor. tem especialização depois e tudo mais, né? É, E, é. e eu disse assim, então, quando eu comecei a pesquisar, que eu me encontrei,
Aí eu disse, não, é esse aqui. Então, esse aqui é o que eu quero fazer. E eu fiz, tá? Fiz e eu me encontrei na realidade. Eu acho que É, talvez se eu tivesse encontrado isso antes, talvez antes, eu não tivesse feito eh, uma, uma, uma graduação em letras, nem começasse a cozinhar, mas não que eu acho que foi tempo perdido, não. Eu fiz grandes amizades com as pessoas, eu encontro, às vezes reclamam, mas você nos deixou, não quis mais fornecer almoço para a gente, e fica, eu disse, minha gente, eu agora estou em outra área, procurando ajudar de uma outra forma, né? Não deixei de ajudar. exatamente, Então, exatamente. eu ajudei na alimentação, agora eu quero ajudar na parte emocional, tá? Exatamente. Só para me Isso. corrigir aqui, tá, Graciela, que na hora que você falou que a psicologia leva 5 anos, realmente leva 5 anos, eu tinha entendido que era o processo de tratamento, né? Porque a Não. psicologia ela fica em análise, né? A pessoa ela fica em análise, o tempo todo ali em análise. E a terapia, né? Que você fez a TRG, né? Que é a mesma que eu fiz, magnífica essa terapia, ela resolve, né? Ela tem início e ela tem fim, né? Então, assim, é muito bacana isso, essa terapia, que né, foi um estudo que fizeram e realmente resolve. Realmente Resolve. resolve. Isso. Eu fiz a TRG, as pessoas, tem gente que não sabe, né, porque ainda é novo, Não né, tá. Diana, não Exato. é? E a terapia de reprocessamento generativo. E eu li muito, depois que eu fiz o curso, eu procurei saber o que é reprocessar, o que é regenerar, né? E eu saí estudando e achando, né? Porque hoje, que a gente assiste de pessoas que falam que precisa ser tratado os traumas emocionais a partir da raiz, né? A partir da raiz do problema e não do sintoma que as pessoas estão sentindo. Porque a gente vê que a raiz do problema é que leva toda a somatização dos problemas no corpo da gente. Porque não é diferente, não é separado a mente do corpo, né? Quando a gente começa a estudar, Não, a gente vê que o corpo a exatamente. mente da gente comanda o corpo da gente, né? Então, se No você entanto, guarda durante a lá aqueles terapia, né? traumas, Durante isso, a terapia, a pessoa sente no corpo, né? Para você ver como é verdade, interessante, né? Durante as sessões, né? Que a senhora deve fazer, e eu também faço com as minhas clientes, ela sente no corpo. É incrível, né? no corpo. É. Quando a gente começa a reprocessar, é como se, vamos supor que estivesse rebobinando alguma coisa, né? E o pessoal vai descobrindo e vai vendo, lembrando coisas, né? Que nem sonhava em lembrar. E, Entendi. e, E, vai, mas e vai comer sempre dores. Oi? quando a senhora se tratou, você se tratou com uma pessoa, um terapeuta, ou você se Não, tratou com um psicólogo? eu me tratei com um psicólogo. Na, na época, Entendi. nesse período, eu não conhecia a TRG ainda. Se eu tivesse sido antes, eu tinha procurado um profissional da TRG, porque eu Porque fiquei, é eu, mais eu, rápido, né, o tratamento. isso, eu fiquei encantada. Não Eu também. desmerecendo o profissional, que eu amei a pessoa que me ajudou a passar por todo esse processo, mas aí a TRG realmente é uma coisa surpreendente. Tá? Então, todo Verdade. mundo que eu falo é, diz que você sabe que tem uma certa dificuldade para as pessoas, né, aceitarem a se tratar, né? O pessoal quer cuidar de tudo, quer cuidar da pele, do cabelo, quer, né? Mas aí esquece do principal, que é a mente. Não adianta você isso. Não adianta você se enfeitar
toda, maquiar, né? Dentro está destruída. Fazer harmonização facial, né? Quando na Verdade. realidade você continua insatisfeita porque o problema não está ali, o problema está aqui. Tá? Exatamente. E o pessoal tem Exatamente. que procurar rever a forma de tratar. Procura tratar a Exatamente. parte, né, vamos supor, exterior, a estética, e esquece que quem comanda é a mente. Você sai com a roupa mais bonita do mundo, mas a cabeça está longe. Verdade. A gente até vai ter uma live com a nossa personal que está até aqui, online, né? A Estela está aqui, gente, maravilhosa. E a gente vai fazer essa conjunção, porque eu acho muito importante, né? Porque, igual você está falando, a gente cuida da pele, né? Não é do corpo. Porque a gente tem que cuidar da mente e do corpo. Esse trabalho tem que ser conjunto, né? Porque a gente trabalhando a mente com o exercício físico, né? Puxa a gente mais, levanta a gente. Então, assim, essa engrenagem é melhor. É aquilo que você falou, tem gente que vai lá, faz o Botox, faz lipo, faz não sei o que lá, mas por dentro e fisicamente, mentalmente, tá ruim. Né? A pessoa tá acabada, tá mal, ela tá passando por um luto ali destruída, né? Ela não tem um suporte nenhum, não tem um suporte nem de alguém que cuida da parte física e nem da parte mental. Quando você tem esses dois cuidados nesse processo de luto, eu acho que é maravilhoso, né? Então, na próxima live vai estar até falando sobre isso aí, Estela, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, assim, é muito importante isso que você está falando. Então, quando a senhora então resolveu fazer terapia agora, praticamente. Então, assim, né? Agora, assim, modo de dizer, a senhora já está trabalhando, já está cuidando de outras pessoas. E aí, a TRG, então, te fortaleceu mais ainda. Além do psicólogo, né? Você finalizou com o psicólogo e aí iniciou a terapia aí para se fortalecer mais ainda, né? Porque quando a gente faz o curso, a nossa visão muda totalmente, né? Eu, pelo menos, mudei muito depois que eu fiz o curso. O curso é maravilhoso, é muito bacana. Apesar de ser uma nova técnica, e é uma coisa mais legal ainda que eu acho, que eu penso, é que eu posso tratar minha família, né? Porque não precisa falar. Essa terapia a gente não se... Na verdade, quanto menos fala, mais rápido a sessão né? Então, é uma terapia fantástica, né? Então, eu consegui também realizar com a minha mãe. Então, assim, eu acho isso muito legal, muito bacana. É verdade. Sim, como você disse, é ótimo porque a gente trata a família. Inclusive, eu estou ajudando a minha família. E lembrando também que quando a gente termina o curso, né, Juliana? A gente também passa por se a gente quiser, e é ótimo, né? A gente também passa, né, por uma pessoa que já terminou o curso e que nos auxilia e serve também para a gente começar a ter uma noção, né, de como realmente acontece na prática. E quando a gente está lá, né, assistindo às aulas, é uma coisa, você não está praticando. Então, a partir do momento que você passa por essa fase, né, do atendimento, que você começa a analisar e você vai fazer com um cliente seu, então, aí você é muito gratificante, né? Quando você começa a ver que a pessoa, aquilo que a gente viu no curso, realmente acontece. É isso aí. Acontece mesmo. Né? Que a gente fica mais, assim, achando fantástico aquilo. Porque quando a gente coloca em prática, a gente realmente vê que é real. A gente cuida lá da raiz, né? E tem e tem início, tem fim. Isso é o mais bacana, né? A gente aí
dependendo das sessões, dependendo da pessoa, dependendo da idade, a gente consegue fazer em poucas sessões, né? 20, 22 sessões, a gente consegue talvez aí tá resolvendo o problema da pessoa, desbloqueando ela. Então, realmente a TRG, ela veio para ajudar muito, 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 e vai ajudar muitas pessoas. Apesar dela ser nova, gente, eu garanto para você fazer aí o teste, contratar uma das terapeutas que está no grupo, tá? É só entrar aqui no nosso link do grupo, do nosso grupo aí, Mente Plena, escolher sua terapeuta aí, entre em contato com as terapeutas e faz uma sessão. Só faz o teste. Você vai ver que você vai ter resultado de verdade. Na primeira sessão, não tem ninguém na minha primeira sessão que não fale assim, gente, Juliana, é maravilhoso isso. E é de verdade, né, Graciele? Graciele, é tão maravilhoso que a gente fica assim, cara, como pode? A gente fez uma diferença tão grande na vida de uma pessoa. Em uma sessão a gente faz uma diferença muito grande na vida da pessoa. Sim, é verdade, né? Quando, sim, e tem uma questão, né, Juliana, que a gente, as pessoas, elas precisam querer, né? Ela precisa querer se ajudar. Não adianta só a gente tentar e a pessoa não ter aquela vontade de se livrar de todas as questões emocionais. Não falando apenas da superação do luto, né, que a gente sabe que tem várias outras questões que a TRG ela ajuda, né? Depressão, fobia, síndrome do pânico, tudo isso com as técnicas que a gente usa com a TRG vai ajudar em todo esse processo. Verdade. E a pessoa tem que querer, verdade. Né? Verdade. Verdade. E a gente tem várias terapeutas aqui maravilhosas, tá? Isso. No grupo, é um grupo maravilhoso que estamos criando aí para ter terapeutas, né, nutricionistas, e em breve vai ter nutricionista. Nós temos a nossa personal maravilhosa aí, que entrou há pouco tempo. Gente, faz a sessão, faz uma sessão, cuida da sua mente, cuida do teu corpo, que você vai ter um resultado excelente. Se você está no luto, né? Depois, quem não assistiu essa live, volta aqui, assista essa live, né? A nossa amiga aqui, Graciete, está contando a experiência dela, da importância de ter um terapeuta ou um psicólogo. Você, na verdade, um acompanhamento de um profissional. Isso é muito importante. E é aquilo, né? Olhar para você e falar, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. E isso é o primeiro passo de uma caminhada, né? É uma caminhada que você vai caminhar com alguém ali do teu lado, profissional, cuidando do teu corpo, cuidando da tua alma, cuidando da sua mente. Então, gente, super indico aí, ó, as terapeutas que estão aí no nosso grupo, vai lá no nosso link da bio, clica lá, chama lá, conversa com uma delas, que você vai ter experiência maravilhosa. Isso, verdade, Juliana. A gente tem que se conhecer, na realidade, né? Exatamente. Quando você se conhece, você vê alguma coisa diferente, algo diferente em você, minha gente, não fiquem esperando ficar em uma situação mais difícil, né? A ponto de estar tomando medicação, que a gente sabe que não é que a medicação é ruim. Claro, tem a medicação que ajuda, auxilia as pessoas. Mas se você começa a fazer uma terapia em um período adequado, você não vai precisar passar a tomar uma medicação para dormir, não é isso? Para tentar para se controlar, para sair na rua, porque quem tem síndrome do pânico sai na rua e daqui a pouco volta novamente porque não consegue, porque sente medo e só passa aquilo ali com o quê? Com um ansiolítico, né, um antidepressivo.
E tudo É, isso, se você procurar a TRG, se você procurar um profissional, você vai se livrar disso aí sem tem precisar estar tomando medicação. essas medicações. Não é isso, não é verdade? Verdade, Agora verdade, você tem que verdade. querer, você tem que se amar, na realidade, a gente tem que se amar para querer enfrentar esse problema. Eu mereço, na realidade, a gente tem que dizer para a gente mesmo, eu mereço ser feliz, eu mereço, porque Deus deu a vida a gente, não foi para a gente ficar infeliz, não. Se fosse, Sim, ele não tinha, né? Ele não tinha dado o seu único filho para morrer, para nos salvar. Que sentido teria isso? Não é verdade? Ele exatamente. deu Verdade, para a verdade. gente ser feliz. Não é para a gente adoecer e querer tirar a própria vida, né? Isso não condiz com o amor que ele ofereceu para a gente, de forma nenhuma. Verdade. É você Você até ficar o falou tempo uma coisa bem todinho. bacana. Você falou uma Isso. coisa bem bacana, que muita gente gasta dinheiro com medicamentos caros. E, gente, realmente a TRG, ela vai resolver seu problema. A gente não tem dúvida disso, porque a gente estudou isso. Faz uma sessão, você vai sentir uma diferença muito grande. Então, às vezes, você está comprando medicamentos caros aí, e aí está deixando de fazer uma sessão. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas uma sessão de terapia da TRG, ela é cara. Ela não é cara porque ela tem início, ela tem fim. Então, ela não é cara. Então, assim, né, muita gente às vezes fala assim, ah, Juliana, mas tá cara a sessão. Não tá caro. Porque quando você perceber, você se livrou daquele problema que você estava gastando com medicamento, estava gastando com várias outras coisas, né? Com médicos caros, indo no médico comum, indo no médico. Então, assim, compensa você fazer. Não é caro a sessão, até porque você vai ter fim de sessão. Não é, Isso. você não vai ficar em análise, talvez pagando aí, né, uma coisa mais barata, que você vai ficar muito tempo, um período muito longo, e detalhe, não vai passar sua dor, né? Então, assim, isso é importante a gente falar, que a TRG ela é fantástica nesse ponto, né? Então, gente, olha, a gente já, olha, Graciela, eu vou te falar, a gente está 43 minutos na live, você acredita nisso? O assunto está tão gostoso que a hora está passando. E a gente não está vendo. Pois é. É rapidinho, né? Isso porque é sua primeira live, hein? Mas e o É, resto? Quando você... que venha mais, né? Para a gente Teremos falar. mais, teremos mais. Isso, falar dessas questões e ajudar, conseguir ajudar pessoas, né, Juliana? Porque o intuito da TRG, né, o intuito da gente estar formando esse grupo é de ajudar pessoas, né? Isso Não é aí. verdade? Isso aí. E, E e esse grupo também foi criado porque muita gente estava contratando terapeutas, né, avulsos, né? E aqui a gente está selecionando os bons terapeutas aqui para entrar no nosso grupo, ter um canal de informação. Então, assim, né, quando um não puder atender, você vai ter um outro podendo te dar um suporte. Quando uma cliente precisar de ser atendida, né, ser atendida por uma terapeuta e não puder, aquela terapeuta vai ter a outra, então vai estar sempre alguém aí disponível para estar atendendo, né? Então isso é legal, esse grupo, por isso. isso, verdade. Olha, a gente Então, está com tem várias mensagens aqui, né? Tem gente parabenizando a senhora pela sua história, né? Falando que foi bacana você falar da situação que você passou, porque aí realmente você passou com sentimento, isso é bacana, isso é muito legal. Aqui tem a Maria José aqui que está falando, né, do processo de luto é fundamental para que possamos nos fortalecer e encarar a vida de frente novamente. Perfeita a sua colocação, Dona Maria aí. Bacana demais, bacana demais. verdade. A gente tá já tivemos 26, 30 pessoas aqui, depois o pessoal vai estar assistindo. Então é isso, né, Dona? A gente vai ter que finalizar a nossa live, mas assim é legal porque a senhora já fez. É a sua primeira live de muitas nesse grupo. Então, assim, a gente vai estar nessa caminhada juntas. Vai ter outras lives maravilhosas aí. Então,
A gente está precisando nesse grupo aí de nutricionista também, quem tiver aí para indicar, para a gente poder estar ajudando. O objetivo desse grupo é a gente ajudar o próximo, fazer um bem como um todo, né? Tanto no corpo, quanto na alma e na mente. Esse é o nosso objetivo de estar ajudando cada pessoa assim, que está com problema de bloqueio. E assim, é esse grupo aí que nós criamos para isso. Verdade. A gente tá, eu tô com uma, né, a gente tá com uma terapeuta que está falando, né, que ela tomava vários remédios, realmente. Imagina aí o custo que tinha, né, de tomar. E detalhe, a gente toma medicamento, tá uma beleza. Só que o medicamento também traz problema no corpo. Porque assim, você resolve um problema, entre aspas, Entre porque o remédio ele aspas, não vai resolver seu problema, ele vai minimizar aquele momento, mas vai acabar com o teu corpo, porque você verdade. vai colocar medicamento pro corpo, e aí vai ter outro problema, vai ter um problema ali, outro problema aqui. Então, realmente, outra pessoa falou assim, terapia é investimento, né? A Joyce aqui, Amorim, isso. Ela falou que terapia é investimento, e é verdade. É verdade, ela está falando certíssimo, procura as terapeutas aí, gente, principalmente da TRG. Tá? Não é porque eu fiz, não. É porque se você estudar sobre essa terapia, ou você, quero procurar sobre a terapia TRG, dá uma lida para você ver. Aonde a gente vai tratar? A gente vai tratar na raiz. A gente não vai ficar rodeando para poder resolver seu problema, não. A gente vai resolver seu problema, tá? Isso eu tenho certeza. Então, dá uma olhada. Você que nunca viu sobre essa terapia, eu quero procurar uma terapeuta. Procura a terapeuta da TRG. Porque a gente trabalha na raiz do seu problema. Simples assim. Verdade, Juliana. E falar para o pessoal que quem estiver passando por qualquer processo, seja de luto, ou seja de qualquer uma outra trauma emocional, dores emocionais, procure um terapeuta, procure um profissional, certo? E procure, comece a seguir o nosso grupo, o Grupo Mente Plena, e vai encontrar aí, né Juliana, vários profissionais, tudo qualificado para atender e ajudar, né? Sim. Para que as pessoas consigam superar essas dificuldades que encontram, né? Tem umas pessoas aqui perguntando qual o valor da sessão. Então, isso, gente, depende de cada terapeuta, tá? Mas, assim, eu vou mostrar para vocês aqui, rapidamente. Você entra no grupo, né? Aqui é o Instagram do Grupo Mente Plena, tá? Que a gente vai estar trabalhando a mente, né? Que a gente com a mente plena, tudo flui. Então, você vai clicar nessa bio aqui, ó. Tem um link aqui, você vai clicar nesse link aqui e vai escolher as terapeutas. Tem os terapeutas aqui, então você vai clicar aqui, ó, vai aparecer. Então, você é só selecionar a pessoa aqui, entrar em contato, falar com a pessoa e mandar uma mensagem, que aí você vai ter o retorno da pessoa, ela vai estar passando aí o valor, tá? Cada terapeuta tem o seu valor aqui, porque não tem valor estipulado, né, das sessões. Depende de cada terapeuta. Então, é só você clicar ali e entrar em contato, tá bom? Teve uma menina que perguntou quanto custa a sessão. Então, só para responder aí. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa, se alguém tem mais alguma pergunta, para que a gente tem que encerrar, gente. Na verdade, a gente tem 10 minutinhos só. Olha, que bacana essa live, hein? Ai, estou feliz de ter sido a sua parceira na sua primeira live. Não temos mais pergunta, dei uma passada aqui de olho. Tá. Tem uma terapeuta aqui, né? A Joyce Amorim, ela falando que belíssima iniciativa, Juliana. Então, realmente, porque eu tenho um programa Corrente do Bem, gente. Porque, assim, só para falar rapidinho, como que surgiu esse pensamento do grupo? Porque muitas vezes eu recebia mensagem de pessoas querendo me contratar.
E aí a pessoa ficava meio insegura, meio em dúvida, tipo, aí me questionava muita coisa, né? E aí eu falei assim, gente, mas, né, porque não tem uma segurança quando você contrata um terapeuta avulso. Eu falei assim, cara, vamos montar um grupo de terapeutas. Aí eu perguntava, e se você não puder me atender na sessão? Aí eu ficava, ai meu Deus, eu não tenho nenhuma outra amiga back para poder dar aquele suporte. E aí eu pensei, né? Eu falei assim, gente, eu tenho um grupo, Programa Corrente do Bem, né? Eu falei, poxa, eu vou montar um grupo de mente plenas, que aí a gente bota todos os profissionais aqui. Esses profissionais que estão aqui nesse grupo são excelentes, tá? São maravilhosos, tá? Estudaram, se dedicaram. Além da gente ter aí também a nossa personal maravilhosa, ela faz um trabalho magnífico, né? Então, assim, a gente está colocando pessoas aqui dentro desse grupo super profissionais. Então, pode entrar aqui, clica aqui. As pessoas que estão aqui vão te dar toda a atenção do mundo. Então, assim, é isso. Então, a gente criou esse grupo para isso, para a gente se fortalecer, porque às vezes, né, quando você contrata avulso, até eu botei um postzinho aqui de perguntas, a pessoa falou, ai, que bom que montaram um grupo assim, porque eu contratei uma pessoa avulsa, não gostei, e aí aqui tem essa facilidade de ter selecionado vários profissionais maravilhosos para estar nesse grupo. Então, gente, dona Graciela, se a senhora quer falar mais alguma coisa, a gente está com várias pessoas aqui na live, a gente está com 20 e poucas pessoas fora que vão assistir depois, porque essa live vai ficar gravada aqui. O que a senhora quer falar aqui, deixar uma palavra, uma frase para esse povo que está aqui, essa galera que está aqui vendo a nossa live? Eu quero dizer, Juliana, que dizer às pessoas que não tenha vergonha, não tenha medo, não se poupe de procurar ajuda para si próprio, tá? Então, quando a gente começa a ajudar, se ajudar, então a gente tem uma outra visão das pessoas, não é isso? Verdade. Então, você se ajuda, você estando de bem com você vai ter outra visão, olhar para as pessoas com mais amor, não é isso? Vai querer ser feliz e fazer as outras pessoas também felizes, né? Mas para isso você tem que se cuidar, tem que procurar um profissional bom que cuide de você. E vamos fazer a terapia com a da TRG, que é o que a gente trabalha, né? Que realmente surte efeito. Então, estamos aqui, eu, Juliana e outras terapeutas que tem no grupo, todo mundo passou por um processo, todo mundo estudou e sabe que realmente a TRG é excelente. São técnicas que realmente podem ajudar as pessoas a se livrar dos seus traumas e de suas dores emocionais. Isso é muito importante. E agradecer ao pessoal que participaram da live. Tem um monte de gente que participou. Tem um monte de gente que está aqui participando da live. Muito legal, muito bacana. Quero agradecer cada um aqui que participou. Nós teremos outras lives aí maravilhosas. Então, fica aí a dica para vocês. Entre no nosso grupo, curte, acompanha, siga a gente aqui, siga cada terapeuta aqui, conheça um pouquinho a história de cada um. Então, assim, pode ter certeza, qualquer um que você contratar dentro desse grupo aqui, você vai estar sendo muito bem atendido, tá bom? Então, gente, quero agradecer aí novamente todos vocês. Graciete, foi um prazer participar com você junto aí nessa primeira live sua. Estou aqui, pode contar comigo para tudo que você precisar. Estou aqui para ajudar vocês aqui no grupo. E é isso, gente. Quero agradecer de coração cada um que está aqui na live e que vai olhar essa live em algum momento. Obrigada também, Juliana, por todo o apoio que você me deu. O seu apoio foi essencial. Estamos aqui para isso. É exatamente a palavra que você falou. Se
a gente se ajudar, porque todo mundo fica assim, eu vou ficar num grupo que tem um monte de terapeuta, que não sei o quê. Gente, é muito mais gostoso, é muito melhor a gente estar num grupo, numa equipe, porque tem espaço para todo mundo no mercado. Eu não tenho dúvida disso, que tem espaço para todo mundo no mercado. E a gente juntos somos muito mais fortes, eu não tenho dúvida disso. Com certeza, Juliana. Verdade. Ó, então, um beijo grande, um abraço forte e até a nossa próxima live, né? Que Até a será próxima breve. live. Beijo para você também. Um Tchau. beijo. Tchau, Beijo pra gente. você. Um beijo para todos.